arbitragem na sua 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E já começamos com um jogo importante da Série A, onde houveram duas situações de área penal, e nós vamos aqui primeiramente escutar os áudios, para depois fazer os comentários pertinentes de uma maneira bem didática de cada ação, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar os áudios. Habilitado. Posição tática. Habilitado, tá? Ok. Habilitado de novo. No ao vivo. A bola saiu, não é possível penal, tá, Bis? Vê se a bola saiu ou não, tá? Ok, estamos checando já, aguarde, tá? Checando possível braço aí. Já, tudo ok, tá, já? Aguarde, Aguarde, aquela 4 baixo. Pra mim tem um pênalti aí, tá? A bola tá dentro só pra Ok, 16. a bola tá... Aguarde, tá, Gê? Checando possível pênalti. Jogador no chão. Tem alguma questão para o momento do contato? Possível impedimento antes, mas pra mim legal, tá? Só cheque aí mesmo. Uma PP. Aguarde, já. O jogador tá no chão aí. Ok, perfeito. Bota 16,50. Aí, tava dentro do campo, bota só a PP. Já. Recomendo revisão para possível penal, ok? Recomendo revisão para possível penal. Só chutar a PP, tá? Atenção antes. Ele esquece a bola, só vai no jogador, um braço temerário, tá? Pênalti, cartão amarelo, ok? Ok. Identidade. Ok. Identidade já. Pode deixar falar. É o Zé Ivan. Veio também. A gente vê o Jean-Pierre aqui a uma distância muito longa da ação, né? Espera-se que para ações profundas à área de meta, né, o árbitro tenha uma aproximação maior para ele poder ver detalhes, né? Quando a gente toma uma distância tão grande como essa, né, tendo inclusive um jogador à frente dele, ó, que pode bloquear o ângulo de visão, né, se torna bastante difícil ele poder analisar esse jogo, essa jogada no tempo real. Por isso que, no final das contas, teve que haver uma revisão, né, dessa ação. Tá? Nós vemos que o jogador, o defensor da equipe do Atlético Paranaense, ele abandona a disputa pela bola, né? Ele abandona, a bola está aqui, e ele tenta bloquear a ação do atacante do Palmeiras, e ele vai totalmente, diretamente no corpo, abandonando a disputa pela bola. Tá? Então, nós, a partir desse momento, nós devemos avaliar o quê? Esse tipo de contato. Se é um contato normal de jogo, se é um contato faltoso, se eventualmente pode se tornar, inclusive, uma conduta violenta, porque a ação desse defensor está desassociada, a partir de agora, da disputa que ele teria pela bola, né? E vamos ver, no detalhe... Ok, tá, já. Aguarde. Aquela 4 baixo. Pra mim tem um pênalti aí, tá? Bota dentro. Se puder parar para mim. Então, como está desassociada, a regra é muito clara em relação a isso. Tá? A regra quando diz que, não estando o cotovelo, o braço, associado junto a uma disputa de bola, estando indo de encontro ao adversário diretamente no rosto ou na cabeça do adversário, passa-se a poder interpretar como uma ação de conduta violenta, né? E como não seria uma conduta violenta? Se esse braço não tivesse força suficiente. Mas nós vemos sim que o jogador do Atlético Paranaense põe com o cotovelo, o braço flexionado, ele joga realmente um movimento adicional, né, contra a cabeça do atacante do Palmeiras, e para nós deveria sim ter sido considerado essa ação como um cartão vermelho, né? São dois pontos importantes aqui que nós analisamos. A decisão técnica foi correta, porque foi sancionado o penal. Eu queria até ver depois, né, mais na frente, o Ítalo, quando o Jean-Pierre faz o comentário. Quando o Jean-Pierre faz o comentário, por favor. Tem alguma questão para o momento que Tá no chão ainda. Ok, perfeito. Bota 16,50. Aí, tava dentro do campo, bota só a PP. Já. Recomendo revisão para possível penal. Né? Chutar a PP, tá? Vamos escutar o Jean-Pierre falando agora? Só vai no jogador. Pode parar um pouco? Ele usa a expressão, é um braço temerário. Então vamos lá. Para ser considerado um braço temerário, ele deveria ter analisado que havia uma disputa pela bola.
Mas como não houve a disputa pela bola, ele teria que ter analisado uma possível conduta violenta, coisa que ele não fez, tá? Então, para nós, eles acertaram, né? O Jean, que foi, inclusive, a decisão final é dele, porque ele foi revisar e teve a oportunidade de revisar a jogada. A gente vê um acerto técnico, que é a marcação do pênalti, mas a gente vê um erro, porque realmente o jogador abandona a disputa pela bola e vai com o cotovelo na cabeça do adversário. É um caso, sim, de cartão vermelho, que deveria ter sido aplicado logo no começo do jogo, né? E aqui de antemão a gente vai conversar com o Jean, né? Ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho da arbitragem, né? Vai passar por um período de análise para ele poder, enfim, trabalhar esses conceitos do que é uma ação de conduta violenta, tá bom? Nós vamos analisar também uma segunda jogada desse jogo Atlético Paranaense e Palmeiras, outra situação de área penal, só que agora o uso de braço, né? O uso e a marcação de um pênalti, que também teve a revisão, e nós vamos analisar tanto o posicionamento e a situação do árbitro de campo, quanto a análise que teve o árbitro de vídeo, né? E a gente vai escutar então a análise dessa jogada. Vamos lá? Tá aqui, legal. Legal. Tô na área contigo. Habilitado. Ninguém entrou. Vai. Conseguiu o pênalti. Conseguiu o penal, tá? Ó, depois de novo também, tá bem? Isso é possível impedimento antes, tá? Jean, Perfeito. para o jogo. Para o jogo. Para Para o o jogo. Volta Possível para mim, só impedimento antes, tá PP, bem? PP. Possível impedimento lá Para em cima. pela 2. Só possível impedimento. Já na visão. Ele tá indo para Ok, já lá. tá ali. Recomendo revisão para possível penal, tá, Jean? De mão. Vai. Vai de novo, Daniel. Eu não tô... Tá enxergando já? No 32, no 32. Isso, bota pela 4. Tá. Pênalti. Primeiramente, analisando a decisão do campo, o porquê que o Jean, por exemplo, aqui, não conseguiu visualizar a ação, tá? Então vamos lá e peço para o Ítalo, por favor, parar nessa câmera aberta no momento que a bola toca no braço, por favor. Legal. Possível Tô impedimento. na área contigo. Habilitado. Ninguém entrou. Peço aqui para o Ítalo voltar um pouquinho, para a gente ver o momento do toque, né, da bola no braço do jogador do Palmeiras. Aí, nesse momento, a gente inclusive nem encontra o Jean-Pierre enquadrado aqui no quadro da câmera, né? Recomendação da comissão de arbitragem, que o árbitro esteja numa situação, nessa altura da área, ele esteja próximo ao semicírculo da área penal do campo de jogo, né? Onde nessa posição ele poderia ver a trajetória da bola, né? Ver em linha reta a trajetória da bola, ele com certeza, vendo a trajetória, ele ia ver que o braço do jogador do Palmeiras encontrava-se aberto, né? Longe do corpo, ampliando o volume, numa ação de bloqueio, né? O que caracteriza uma infração. E por que é cartão amarelo? Porque é um chute ao gol, né? É um chute ao gol. E todo chute ao gol, quando é claramente a bola na direção do gol, ele se torna um ataque promissor, passivo sim, de cartão amarelo, ok? Então a gente vê que o Jean não aparece nem na tela aqui, ó, onde deveria estar aproximadamente nessa região da área, para poder visualizar a jogada, né? O que dificulta muito a visualização no campo de jogo, por isso que os companheiros da cabine VAR, né, sugeriram uma revisão para o Jean, e a gente vai ver maiores detalhes dessa revisão. Deixa eu seguir. Puder pôr lá na frente para a gente, né? A gente vê a posição do Jean, que não é a ideal. Impedimento antes, tá? Perfeito. Aqui dá para ver, né? Pode parar, por favor. Por favor, Ítalo. Essa câmera dá para ver bem, né? O posicionamento do Jean, que ele tem vários, além da distância longa que ele tem da bola, ele tem vários jogadores que estão bloqueando o campo de visão, o que torna bastante difícil para ele poder analisar essa ação no campo de jogo. O ideal é estar mais próximo do jogador número 9 do Atlético Paranaense, que arremata ao gol, né? E aí ele teria mais ou menos o mesmo ângulo de visão que a gente está tendo aqui, né? É o que ele precisava para poder visualizar essa ação no campo de jogo, que era possível ter feito,
né? Esse é o detalhe, porque tem situações que nós entendemos que são difíceis para o árbitro, porque elas são muito rápidas, né? Mas tanto a outra quanto essa, a gente detecta realmente um posicionamento que não é o recomendado pelas instruções, né? Por isso que deveria ter sido ajustado e por isso que no final das contas o VAR teve que entrar em ação novamente. E a gente vai ver detalhes aqui, né? Vamos lá? Esse braço... Para o jogo. Para o jogo. Quando o VAR fala, já avisa para o jogo, é em função do quê? Porque ele já detectou uma possível situação muito clara de revisão. Então a bola deveria estar numa zona neutra, por isso que ele paralisa o jogo para evitar, por exemplo, que saia um gol, né, e tenha que revisar uma jogada anterior em função de um gol já marcado, tá? Vamos lá? O braço é claro, né? O braço é aberto do jogador número 32 do Palmeiras, né? Já tá indo para Ok, já está ali. Recomendo revisão para possível penal, tá, de mão. Vai. Tanto que nessa revisão, o Jean não toma nem 10 segundos para chegar à conclusão de que era um pênalti com cartão amarelo, né? Porque realmente era uma ação muito clara de cartão amarelo e de pênalti, tá? E o que se espera, mais uma vez, é que os árbitros, a esse nível de jogo, né? Espera-se que os árbitros estejam mais presentes nas situações de área. Nós temos cobrado muito para que os árbitros estejam mais presentes, tenham maior agilidade que corresponde à velocidade do jogo nas situações de área. É isso que a gente tem exigido dos árbitros, né? E a gente vai trabalhar aí o Jean, né? Lá no programa de assistência ao árbitro, para que ele possa identificar o porquê das falhas, né? E possa no futuro voltar a trabalhar com um melhor rendimento do que houve nessas duas ações. Thank you.